nome é Luiz Cordovani Filho, eu sou da 7ª turma da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que coincidentemente esse ano está fazendo bodas de ouro, com 50 anos e um rol de amizades que perdura constantemente. Nós temos um grupo grande, só para ter uma ideia, este ano nós já temos um hotel reservado, já 42 colegas já confirmaram a presença, com as famílias, inclusive. Como começou a minha história? Na época que nós fazíamos o científico, que não era o colegial, era o clássico para o indivíduo que ia para direito, o científico para quem fizesse medicina ou engenharia. Na época, por um curto período, eles dividiram o ensino do científico. Quando você entrava, em torno de 15 anos de idade, você tinha que optar: científico engenharia ou científico medicina. Qual a diferença? O pessoal que optava para engenharia, eles tinham mais aulas de desenho e matemática. E o pessoal que optava por medicina tinha mais aulas de biologia. Fiz o científico, colégio estadual, Sarmiento, lá no Brás. Imediatamente, quando terminei o científico, eu ia fazer o cursinho. Ano 1967. Só que eu fui convocado para o serviço militar na época. Então eu fui para o CPOR, fiquei 1 ano servindo as Forças Armadas, e foi uma outra experiência interessante, porque até hoje nós mantemos o nosso grupo de amigos de tempo de CPOR. As mais variadas profissões: médicos, engenheiros, advogados, juízes, professores, artistas, e uma coisa que valeu a pena. No ano seguinte, 68, fui fazer o cursinho. E o ano de cursinho, todo mundo sabe, é um ano que você praticamente deixa de viver, você passa a estudar. Estudei, aí fomos fazer o vestibular. Na época existiam 2 opções praticamente. Era o CECEM, que era um exame que compreendia a Faculdade de Medicina da USP, Escola Paulista de Medicina, Ribeirão Preto, Sorocaba e Botucatu. E a Santa Casa, que era um exame à parte. Tive a graça de ser aprovado na Santa Casa e no CECEM. O CECEM eu fui aprovado para Sorocaba e passei na Santa Casa. Optei por ficar na Santa Casa pelo fato de ser São Paulo, e era uma faculdade que, embora nova na época, estava com um padrão de educação, padrão de ensino espetacular. Bom, entramos na faculdade, calouro. Como todo calouro, né? Você acha que sabe tudo e não sabe nada. Fomos recebidos, fomos troteados pelos veteranos. E aí tem um aspecto interessante. No dia do trote geral, né, que você saía para a rua para pedir dinheiro, neste dia, o pessoal do centro acadêmico, centro esportivo, eles marcaram uma partida de futebol de campo com o colégio inglês do Morumbi, o St. Paul, que eles queriam saber dos calouros quem jogava futebol. Eu era um dos que jogava futebol. Então nós fizemos o nosso timinho e nós fomos para lá. Então nós não participamos do trote geral. Nós fomos direto lá pro Morumbi, no bairro do Morumbi, jogar com a escola inglesa. E na nossa turma nós tínhamos muita gente boa de futebol. Muita gente boa. E nós ganhamos o jogo dos ingleses lá. E aí voltamos contentes para a faculdade e começamos o nosso curso. Basicamente, no primeiro ano era fisiologia, bioquímica, com os professores Magalhães, Kramer, e anatomia com o professor Orlando Aidar, de grande pessoa, um cara espetacular mesmo, um indivíduo ético, científico e amigo dos alunos. Bom,
O primeiro ano e o segundo ano, basicamente, eram as ciências básicas. Tínhamos contato também com a parte de medicina social do professor Guedes e nós éramos constantemente, na época de encontro entre as faculdades, sofríamos o bullying, né, da escolinha de enfermagem, porque nós tínhamos enfermagem no começo. E olha como faz diferença você, logo no começo, saber atender o paciente, fazer um curativo, aplicar uma injeção. Isso faz uma diferença muito grande, inclusive pelo contato humano. Os professores foram todos fabulosos. Bom, fomos no dia a dia. Como é que era o meu dia a dia? Eu costumo brincar que eu era do grupo dos pobres da turma, né? A faculdade tinha um valor. Os meus pais não tinham condições de pagar a faculdade. Então, o que nós fazíamos? Tínhamos que nos virar, ganhar alguma coisa. A Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho fazia um tipo de uma bolsa para os alunos, que chamavam Bolsa Aluno. Você não recebia dinheiro, mas você ajudava. No meu caso, eu ajudava na secretaria da faculdade, passando as notas dos alunos. Era tudo manual, não existia computador, nada disso. Então nós passávamos as notas dos alunos para o cartão, para fazer, deixava a ficha do aluno completa. Nós não recebíamos dinheiro, mas tínhamos um desconto no valor da mensalidade da faculdade, o que já nos ajudava. A medicina é um curso integral, então nós tínhamos que almoçar. Outra coisa, o centro acadêmico fazia um almoço espetacular lá no centro acadêmico. Vários alunos almoçavam lá, eventualmente até alguns professores almoçavam lá. Nós tínhamos um grupo de 5 alunos que nós chamávamos de garçons. Nós ajudávamos no centro acadêmico na hora do almoço. Servir bandeja, colocar comida, retirar a bandeja. Qual era o salário? Você não pagava o almoço. Então, nós tínhamos o almoço e ainda tínhamos o desconto na faculdade. Assim mesmo, o pessoal que tinha necessidade começou a tentar arrumar alguma maneira, né, para ganhar algum dinheiro para ajudar na manutenção da faculdade. Eu comecei a dar aulas no antigo curso de madureza, que agora não existe mais, é o chamado supletivo. Eu dava aulas em 2 escolas, uma era lá perto da igreja de São Judas Tadeu e a outra era na Moca. Toda noite eu saía da faculdade, ia para lá para dar aula, dava aula até às 11 da noite, voltava para casa, chegava em casa em torno de meia-noite, meia-noite e 30, que era de ônibus, e fomos tocando a vida. No 3º ano, eu prestei um concurso para dar aula no maior curso de madureza da época, que era o curso Santinês, e fui aprovado. Aí eu comecei a dar aula no Santinês, no 3º ano, e aí comecei a receber um salário digno. Eu conseguia pagar totalmente a faculdade e ainda guardar um dinheirinho. No ano seguinte, finalmente comprei meu primeiro Fusquinha 65 e fomos tocando a vida, estudando, trabalhando. Este trabalho como professor eu levei até a época de R2. Eu dava aula todas as noites, eventualmente algumas manhãs. Me formei pela Santa Casa. Fiz a residência enquanto eu era R1, na clínica médica, eu continuei a dar aulas à noite, passei para R2, continuei dando aula à noite, mas no meio do R2 eu tive que parar de dar aula porque a residência já nos tomava um tempo muito grande. Mas aí na residência você já tinha uma ajuda de custo, assim, fomos tocando a vida. Uma coisa interessante é que durante o tempo de faculdade, eu participei ativamente do centro esportivo, né? E eu participei das 2 primeiras intermédias. A primeira em Botucatu, em 69, e a segunda em Santos, em 1970. Essa deu
a parte, na época trágica, agora cômica, né? A maior briga que teve na intermédia, e todos nós fomos presos, inclusive o professor Kramer de Fisiologia foi preso conosco lá em Santos. Mas coisas passageiras, né? Aquelas que servem para você guardar. A especialidade. A especialidade é uma coisa interessante, né? Porque muitas vezes você entra na faculdade imaginando fazer uma coisa e lá você vai se envolvendo e fazendo outra. Eu tinha sempre a pretensão de fazer clínica geral, porque um dos sonhos que eu tinha era ir para o interior. Eu queria ir para o interior. Não, vou para o interior, aí você tem que fazer um pouquinho de tudo. Eu fui 5 anos eu fui obstetra. Eu prestei concurso para trabalhar na maternidade, na casa maternal e no Hospital Pérola Baiton. Eu fui 4º anista fazendo obstetrícia, 5º anista, 6º anista e o chamado médico interno. Enquanto eu fazia R1 em clínica médica na Santa Casa, eu fazia obstetrícia lá também. Então fiz muita coisa em obstetrícia. Vários colegas, inclusive o professor Aldrigue, uma época, obstetra famoso, ele me convidou, não, faça obstetrícia, você vem trabalhar comigo, mas eu tinha aquele sonho de fazer clínica. Sem dúvida nenhuma, alguns professores influenciaram nisso. O que mais me influenciou foi o professor Febo Gicovates, que era o chefe da época da pneumologia e que me levou a fazer pneumologia, inclusive. Uma coisa que me marcou muito, quando nós éramos 5º anistas e passávamos pela pneumologia, nós tínhamos, em dupla, nós tínhamos que passar no fim de semana para avaliar os pacientes, prescrever e qualquer dúvida nós devíamos acionar os R2, R1 ou até o próprio professor Febos. E uma coisa que me marcou foi que no domingo que eu vim passar a visita, a colega que deveria ter vindo comigo teve um problema, que ela já tinha um filho, o filho dela ficou doente. E ela me ligou desesperada, olha, eu não posso ir. Eu falei, não, tudo bem, eu vejo os pacientes sozinho. Eu estava examinando os doentes lá na pneumologia e praticamente a manutenção dos quadros, tudo bem, mas 2 casos específicos estavam piorando e precisava alterar alguma conduta. E eu, como 5º anista, fiquei desesperado. Falei, e agora? O que eu faço? De repente, quem está na enfermaria no domingo de manhã? Professor Febo Gicovates. E assim, humildemente, ele falou, quer que eu te ajude a passar a visita? Eu falei, não, professor, eu vi, mas eu tenho dúvida em alguns. Então, vamos lá. Ele passou todos os casos comigo, me dando uma aula particular para cada caso. E nesses 2 casos específicos, ele foi sacando assim, o que você acha que deve fazer? Como você faria? De que jeito você faria? Que remédio você daria? Ele ficou cerca de 2 horas comigo, dando aula particular. Essa atitude dele me marcou muito. Me marcou muito. Um outro professor que me marcou muito foi o professor Giannone, que era o chefe da propedêutica na época. Clínico, de mão cheia, né? E que tinha assim uma humanidade, um carinho pelos pacientes, sabe? No trato com os pacientes, inclusive conosco, com os alunos. Esses 2 professores me marcaram muito e aí eu acabei optando por clínica médica. Falei, não, vou fazer clínica, não vou fazer obstetrícia. Isso me levou a decidir pela clínica médica. Quando eu terminei a residência, eu já era casado, eu casei no 6º ano da faculdade com uma colega de turma, foi a coisa boa também que a faculdade me deu, né? Conhecer minha esposa. Este ano, junto com os 50 anos de formado, estamos fazendo 50 anos de casado. A minha esposa ficou muito tempo na Santa Casa como professora na pediatria, na gastroenterologia pediátrica, até se aposentar, e aí ela saiu da Santa Casa também. Aí eu comecei a trabalhar como médico mesmo, né? Basicamente clínica médica e pneumologia, que foi a minha opção de R2 como especialidade. Continuei ligado à Santa Casa pelo cordão umbilical, porque você sai da Santa Casa, mas a Santa Casa não sai de você.
e participava das reuniões da pneumologia, à medida do possível. Depois isso foi ficando um pouquinho mais difícil e, infelizmente, na época da pandemia, parei praticamente. Vi mais uma ou duas reuniões e parei com isso. Em relação à minha vida profissional, basicamente, eu fui médico do antigo INPS, depois INSS, depois Ministério da Saúde. Eu trabalhei até aposentar, fui médico no Hospital Brigadeiro, fui médico no posto de saúde da Santo Antônio, fui da perícia médica, fui da auditoria médica. O consultório que eu sempre manteve era um consultório assim, esporádico. Na realidade, o meu consultório mesmo, eu tenho há cerca de 15 anos, agora eu e minha esposa temos um consultório que é nosso. Fiz vários cursos, fiz medicina do trabalho, trabalhei como médico do trabalho há muito tempo, fiz uma parte de perícia médica e medicina legal, dei aulas, inclusive, de perícia e de medicina legal e atuei muito tempo como perito na justiça. 90% das vezes na justiça trabalhista. E uns 10% seriam da justiça civil mesmo, eventualmente previdência, como perito. E o interessante foi como eu fui para o Santo Inês, né? Porque eu dava aula nessas escolas, na Moca e lá perto da igreja de São Judas Tadeu, e tinha uma outra escolinha que eu dava aula, que era na Xavier de Toledo, ao lado do prédio da Light. Eu até brinco, né? Porque eu saía de lá às 11h30 da noite, ia a pé até a Praça do Correio para pegar o ônibus e voltar para a Moca, onde eu morava. Se eu fizesse isso hoje durante o dia, eu seria assaltado umas 4 vezes no caminho, né? E eu fazia à noite isso daí. Vários colegas davam aula no Santo Inês. O Getúlio Daré, que foi professor de neurologia da USP, um camarada espetacular, dava aula lá. O Nélio Cavinato, professor de pediatria da USP também. Quem mais? Vários colegas. A maior parte dos professores de biologia no Santo Inês eram estudantes de medicina. Eram estudantes de medicina. Correndo uma maratona, ele era um atleta, passou mal e acabou falecendo. Mas vários colegas davam aula no Santo Inês, vários colegas davam aula em outros cursos de Madureira. Eu acabei indo para o Santo Inês quase sem querer. Porque um colega de turma, nosso professor Ronche, né, professor de cirurgia plástica, ele dava aula, ele fez concurso para dar aula no Santo Inês e foi aprovado. Só que na mesma época, ele recebeu uma proposta de fazer uma coisa diferente. Era de venda de livro. Eles iam às escolas, faziam uma palestra e vendiam livros. E ele preferiu trabalhar nessa área. E ele falou para mim, olha, vai lá no Santo Inês, procura o professor Amaral, que era o coordenador da biologia. Eu saí aqui da tarde da Santa Casa. Na época, eu namorava a minha esposa, eu falei para ela, olha, anota as coisas da aula da tarde, eu vou até lá ver o que é. E quando eu cheguei no Santo Inês, me apresentei por Amaral, ele falou, então faz o seguinte, prepara uma aula e vem dessa aula amanhã. Tá bom, fui dar aula, preparei uma aula e fui. No dia seguinte eu cheguei lá no Santo Inês, estava o professor Amaral e mais 2 outros professores que eu não conhecia, que eram os donos do Santo Inês. E eu comecei a dar aula, tal, falava. Aí ele levantou a mão e falou, pode parar, tudo bem, é isso que nós queremos, mas só que agora não tem turma, tal. O que eu pensei? Bom, levei um pé no traseiro, né? Chega, né? Eles não querem. Bom, de qualquer maneira, uma semana depois eu liguei para o Santo Inês, perguntei, eu fiz um teste aí, falei, a sua fichinha não está com a gente, está com o professor Bantim. Falei, o que quer dizer isso? Quer dizer que eles vão te chamar. Tá bom. Passou uma semana, eu estava na patologia na época, estudando, acho que terceiro ano.
a secretária da patologia falou, o seu pai no telefone. Eu estranhei que meu pai nem sabia onde era a Santa Casa. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí eu fui atender e meu pai falou, veio um boy do Santo Inês, falou para você ir lá urgente. Eu peguei e fui lá. Correr, falei para a namorada de novo, olha, vem aí para mim, anota as aulas aí, tá? Eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, o Amaral, não, ainda bem que você veio, não sei o quê. Ele falou, olha, você sabe que eu te falei que não tinha turma para começar? Mas é o seguinte, nós vamos começar laboratório de física, de química e de biologia. Então a gente queria te propor se você quer dar aula do laboratório, aula prática de biologia. Eu falei, mas o que precisa fazer? Não, é simples, você vai ensinar os estudantes a usar o microscópio, mostrar como é que usa, mostrar como é a célula, o que é. Eu falei, tudo bem, eu topo, não tem problema. Ele falou, só que é o seguinte, nós não sabemos, não temos noção nenhuma de salário, como é que faz. Tá bom se a gente te pagar, na época era cruzeiro, eu falei, tá bom se a gente te pagar na época 700 cruzeiros por mês? Eu quase caí de costa, porque a faculdade era 360 na época. Eu dando aula nos 3 cursos que eu dava, eu ganhava tipo 200 cruzeiros. Quando ele falou isso, eu tive que me segurar, né? Eu falei, não, tudo bem, eu topo. Quando é que você quer que eu comece? Ele falou, daqui a meia hora, vai lá pro laboratório. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, se vira. Ele falou, amanhã você traz a carteira do trabalho. E eu fui para lá e comecei a dar aula, meia hora depois. Aí eu fiquei praticamente uns 6 meses dando aula prática de laboratório. Aí ele me chamou novamente e falou, vai começar a turma teórica. Aí eu comecei a dar aula em turma teórica e subi o meu salário até. Eu falei, bom, aí tudo bem. Eu lembro que na época que eu dava aula no Santo Inês, já na residência, e estava na residência médica, o que eu ganhava dando aula no Santo Inês era 3 vezes o que eu ganhava na residência médica. Então eu continuei o tempo necessário, né? Casei no 6º ano, eu precisava me manter, mas foi uma aventura interessante, né? Porque ajuda você a se desinibir, a falar em público, coisa. Fui tocando a minha vida dessa maneira e continuo trabalhando. Estou atualmente com 76 anos, mas a gente não para. Atualmente eu trabalho no meu consultório e faço exames médicos também para avaliação de carteira médica de motorista, numa clínica credenciada pelo Detran. E eu costumo dizer que é a parte light da medicina, né? Porque você não está examinando um doente, você está avaliando uma pessoa, 99% das vezes rígida, para saber se ela tem ou não condições de dirigir. Eventualmente, a gente é chamado por uma perícia, por um caso de o indivíduo que tem uma necessidade de carteira médica especial, uma sequela de paralisia, uma amputação de membro, alguma coisa assim. E basicamente tem sido essa a minha vida. O meu grupo, a 7ª turma da faculdade, é uma turma muito unida mesmo. Desde o primeiro ano nós nos reunimos várias vezes. A cada 5 anos nós fechamos um hotel e vamos com a família para esse hotel para comemorar. Este ano, 50 anos, já está reservado o hotel em Serra Negra e, por enquanto, 42 colegas da turma já confirmaram. Multiplicando por 2, porque o indivíduo vai com a esposa ou com o marido, e alguns, inclusive, levam filhos e netos, nós teremos mais de 100 pessoas para comemorar na nossa bodas de ouro. O professor Maffei, eu lembro muito e tenho muita admiração por ele, cito normalmente o professor Maffei. Quando eu dava aula, eu citava nominalmente o professor Maffei. Eu continuo dizendo para todo mundo que foi o maior gênio que eu conheci na medicina. Eu vou contar um caso. O Maffei citava muito para a gente, ele falava, vocês estão acostumados a ler gibi e vocês não leem os sermões do Padre Vieira. E ele citou um sermão do Padre Vieira que eu decorei. eu guardei de memória. Ele dizia o seguinte,
quando os apóstolos foram distribuídos pelo mundo para espalhar a boa nova, a Tomé, por haver duvidado de Jesus, coube o Brasil. E aí tem um parêntese. Na região de Pernambuco, existe uma rocha que tem 2 pegadas humanas. E a tradição do local diz que são as pegadas de São Tomé. Então, uma vez dizia o seguinte, no sermão do Padre Vieira: nas pedras daquele santo ficou registrada a passagem, nas pedras daquele país ficou registrada a passagem do santo. Na alma daquela gente nada ficou. Nunca vi gente como aquela. É de uma fé que parece incredulidade e de uma incredulidade que parece fé. Eu citava isso em aula. Às vezes, o Padre Vieira era um observador bravo. Dizendo que o povo era totalmente, nós inclusive ele criticava os estudantes, né, que nós éramos só conhecimento superficial, ninguém queria se aprofundar no conhecimento. Uma outra coisa que eu guardo com muita satisfação aqui no meu íntimo é que eu fui durante 6 anos diretor da Associação Paulista de Medicina. Na época o professor Proença nos levou para lá, o Proença foi o presidente. Eu fui o diretor social durante alguns mandatos e depois eu fui diretor de serviços gerais. Quando eu era o diretor social, nós fazíamos várias atividades de homenagem a professores na Associação Paulista de Medicina. E coube a mim fazer uma homenagem ao professor Maffei, o professor Giannone, e ao professor da USP, que era o Cesário Matias, que eram fundadores da Associação Paulista de Medicina. Então, eu fui à casa de cada um deles, conversar com cada um deles, fazer um resumo da vida deles, para depois colocar em público, pessoal. E foi uma coisa que me marcou muito. Nós fizemos uma homenagem aos 3, e interessante que nesta mesma ocasião, eu descobri que nós tínhamos vivo um médico que era da primeira turma da USP, formado em 1918. Coincidência, porque esse médico era pai de um amigo meu que era padre na Casa Verde, e depois ele foi para Penha, que era o padre Calazans. E eu conversei com o padre e falei, como é que está seu pai? Ele falou, liga para ele. Eu liguei, eu não acreditei que estava falando com um homem de 100 anos. Lúcido, tá? Fui à casa dele, fiz um resumo da vida dele, e aí nós fizemos uma surpresa, inclusive na própria Associação Paulista de Medicina, que só eu e o Guido Palomba, que era o diretor cultural, que sabíamos que esse médico iria. E ele foi para lá, então eu fiz um resumo da vida dele, mas como eu sou meio manteigão, no final do discurso até chorei um pouquinho, né? Que fizemos uma homenagem bonita a ele e demos para ele de presente o título da Associação Paulista de Medicina. Então, foi... Naquela ocasião, estava o pessoal da turma que estava se formando na USP naquele ano. Então, juntou, né, a primeira turma com a turma da USP lá, e nós fizemos uma homenagem bonita. Mas essa homenagem que nós fizemos ao Giannone, ao Maffei, ao Cesário Matias, foi uma coisa que me marcou muito. E recentemente, inclusive, um colega nosso de turma mandou, porque nós temos um grupinho de WhatsApp, ele tinha um filme de uma aula do Maffei e mandou para todo mundo. E é uma coisa, ele é muito marcante, mesmo quem não aceita as ideias do professor Maffei, né? Ele marca a gente, ele ensina você a pensar 2 vezes antes de tomar uma atitude. Sabe? Ele te ensina a marcar. E ele fala uma coisa que é séria. Você aprende medicina na sala de autópsia. Na sala de autópsia da Santa Casa, até hoje, tem uma frasezinha escrita que foi do professor Rokitansky, que era, se eu não me engano, eu não sei se ele era polonês ou da Tchecoslováquia, em latim. E o Maffei colocou aquilo lá na sala, que é Hic et locus ubi mors gaudet succurre vitae, que significa, aqui é o local onde a morte se vangloria em salvar a vida. Ele mostrava, mais de uma vez em autópsia,
professor Maffei chegava, olhava o cadáver sem abrir, olhava o lobo da orelha, olhava o dedão do pé, olhava isso e falava que esse cara morreu de tal coisa. Aí quando abria a autópsia era exatamente tal coisa. Então era uma coisa assim marcante. É na autópsia mesmo, né? Porque eu passei, quando eu fiz no final do 6º ano, você escolhia, 6 meses você escolhia para onde você ia passar. Eu passei 3 meses na patologia e 3 meses na pneumologia, aprendendo a fazer autópsia, verificando essas coisas. Então, sabe, ele mostrava o caminho das pedras, sabe? Veja isso, veja aquilo. Eu lembro que uma vez, numa aula, ele falou, olha, ele não usava antibiótico de jeito nenhum. E ele falava uma coisa que hoje em dia está se falando. Infelizmente, o antibiótico foi descoberto numa época errada, que estava começando a estudar os mecanismos de imunidade, de defesa do organismo. Quando descobriu a penicilina, pararam aqueles estudos. E agora que estão voltando, especificamente, por exemplo, na pneumologia, asma, você usa corticoide inalatório, né, com broncodilatador. Existem casos de asma grave que não funciona o corticoide inalatório nem o broncodilatador. Então eles estão começando a usar o imunobiológico, com um resultado fabuloso. Uma melhora impressionante, quer dizer, usando o próprio mecanismo de defesa do organismo. Os reumatologistas têm usado cada vez mais frequentemente imunobiológico. Então ele defendia muito isso. Falava, uma vez também numa aula, eu lembro que se discutiu de antibiótico, era de penicilina, e ele perguntou para os caras, como é que funciona isso? E ninguém sabia. E ele foi para o quadro negro e desenhou a estrutura química da penicilina e falou, olha, isso daqui entra aqui na parede celular, tal, enfraquece a parede celular, ela quebra, por isso é que mata o micróbio. Ele falou, olha, eu não uso e sei como funciona. Então ele chamava muita atenção, sabe? Você tem que estudar o mecanismo da doença, o mecanismo de ação do medicamento. Porque ele citava muito em aula, ele falou, vocês não dão um remédio, vocês dão um nome. Vocês decoram um nome, dá isso daqui. E o que é isso daqui? Então ele falou, não, você tem que saber o que é, como é que funciona, aonde ele pode agir, o que ele pode prejudicar. Ele foi uma pessoa que, para mim, marcou muito. Até hoje eu tenho o livro dele, Fundamentos da Medicina. Até hoje eu tenho o livro guardadinho. Eu lembro quando o professor Cherruti brincava muito com o Maffei, né? O Cherruti chegava para o Maffei e falava, Maffei, eu cheguei à conclusão que você é um retardado, porque eu sou um ano mais novo que você e me formei antes. Se eu não sou nenhum gênio, você é um retardado. Aí o Maffei respondeu para ele, mas quando você fez sua defesa de tese, quem é que estava na banca? O Maffei foi professor antes dele, né? Eles se respeitavam muito, brincavam muito um com o outro.